pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Diane e hoje nós vamos dar início a uma nova série de vídeos falando sobre a história do Brasil. E para que a gente consiga entender melhor como tudo se iniciou aqui no Brasil, onde existiam os nativos, os indígenas, nós vamos inicialmente falar um pouco sobre a história da Europa. E vocês podem me perguntar, mas professora, como assim? Você nos diz que vai contar-nos um pouco sobre a história do Brasil, mas vai iniciar falando sobre a história da Europa? Isso mesmo, meus amores. Na verdade, a história do Brasil, ela está interligada com a história da Europa. Por quê? Porque nos seus primórdios, os europeus é que chegaram aqui no Brasil e que mudaram todo um contexto de um povo nativo que aqui já vivia. Então, partindo deste princípio, nós vamos falar agora um pouco sobre as grandes navegações. Vejam só, na Europa vivia-se um período de transição da Idade Média para a Idade Moderna. E quais fatores que determinavam, professora, este período de transição? Na verdade, alguns fatores se somaram para que este período de transição acontecesse. E é sobre isso que nós vamos falar neste momento. Então vejamos, por volta do ano de 1400, lá na Europa vivia-se um período de transição da Idade Média para a Idade Moderna. E alguns fatores eram determinantes para que esse período de transição acontecesse, certo? Entre eles, nós podemos citar alguns. Por exemplo, uma crise institucional que instalava-se naquele momento dentro da Igreja Católica. Mas essa crise institucional não era crise da fé, não era uma crise existencial da Igreja, mas na verdade as pessoas que tinham todas as suas respostas até então respondidas pela Igreja Católica passaram a ter dúvidas, passaram a se questionar, passaram a se perguntar, mas por que isso, por que aquilo? E muitas dessas perguntas que eram feitas não eram respondidas de forma satisfatória pela Igreja Católica. Então, algumas dessas pessoas, inclusive pessoas carolas que frequentavam a igreja, passaram a se questionar e irem em busca dessas respostas, certo? A partir daí, surge uma fase chamada antropocentrismo. Antes, vivia-se o teocentrismo, que era Deus como centro de todas as explicações. A partir de então, surgiu o antropocentrismo e, deste momento em diante, o homem era o centro de todas as explicações, era o centro de todas as perguntas, era o centro de todas as respostas. Porém, isso não significa que as pessoas passaram a deixar de acreditar em Deus. Muito pelo contrário, elas continuavam acreditando, continuavam seguindo a sua fé, porém acreditando de uma forma diferente, porque a partir de então passaram a ir em busca das explicações para as suas perguntas. Porém, gente, aqui a gente não pode deixar de mencionar dois outros fatores preponderantes para que essa transição da Idade Média para a Idade Moderna começasse a acontecer, certo? Um deles a gente pode considerar como o advento das relações capitalistas. A partir desse momento também surge o capitalismo, não o capitalismo dos dias atuais, mas um capitalismo condizente com a época. E um outro fator que a gente pode citar aqui é o início do mercantilismo, certo? Bom, então essa transição da Idade Média para a Idade Moderna, ela surge a partir de três fatores super importantes que a gente pode citar aqui, como a crise institucional da Igreja Católica, que nós já entendemos, o advento das relações capitalistas e o surgimento do mercantilismo. Você quer entender um pouco mais sobre as grandes navegações? Então não perca o próximo vídeo, a parte 2 do nosso estudo. E fique ligadinho no nosso canal, não perca os vídeos que são colocados todas as semanas. Tchau, forte abraço e até a próxima. Fui! A partir deles você pode começar...
ó céus, ó vida, ó terra, ó mar.